O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio com o lado B do Rio 232, chegando no seu feed um episódio de boas notícias, ou pelo menos aí, notícias não tão ruins assim, como a gente tem contado aqui nos últimos 8 anos. Hoje eu tô sem o Fagner, mas com o Daniel Soares aqui comigo no Sauí e Luara Ramos via internet. Antes de chamar meus companheiros de bancada, explicar para vocês, a gente meio que pré-anunciou, né? Hoje a gente teria uma parlamentar bem importante do Rio Grande do Sul para debater toda a catástrofe climática aí que anda atingindo o estado gaúcho, mas vocês sabem como é. A gente já está acostumado também. Vida de parlamentar, a agenda muda muito rápido, né? Então, aparece alguma coisa no próprio parlamento ou na vida política partidária. Enfim, a gente acabou tendo que desmarcar com essa parlamentar. Isso já aconteceu várias vezes e, assim, a gente super entende. Óbvio que a gente gostaria, né, que tivesse um rigor, mas, enfim, tipo, super faz parte mesmo, porque é isso. Ainda mais, assim, lá no Rio Grande do Sul, né? Qualquer reunião com a Defesa Civil que possa ter pintado a coisa, né? Enfim, tem prioridades, a gente super entende também. E esse ano ainda vai ficar ainda mais complicado ainda para poder Pois pegar político, assim, porque é ano eleitoral, ano também, eleitoral. né? Então, o pessoal já estão no meio do ano, já tem muita agenda rolando. Exato. Lançamento de pré-candidatura. E o principal, né, Lu? A gente... Pra quem não sabe como é feito o lado B, de repente você que está chegando aí meio desavisado, a gente meio que separa uma horinha, assim, 2 horinhas na semana pra fechar a agenda de todo mundo, que é normalmente quinta-noite, né, como vocês já perceberam, que tem a live e tal, pra casar a agenda. Então, assim, tem que casar a agenda com o estúdio aqui, com o pessoal do Sauí, que também tem sua agenda, né, o estúdio não é do lado B, nem da Central 3, pelo menos não por enquanto. A gente, quem sabe, um dia adquire aí o Sauí. Tem que casar a agenda com o Daniel, com a Luara, com o Fagner, que vocês já perceberam que é a agenda do Fagner, como é, né? Com o convidado. Então, assim, são pelo menos... Tabela do Fluminense. Tabela dos jogos, né? Tem mesmo, né? A gente, principalmente jogos da Libertadores, né? A gente faz questão de tentar, pelo menos, dar uma folga aí pra quem vai ver o time sofrer na Libertadores. Então, assim, é complicado pra gente. É complicado pra gente realmente ter essa, a gente meio que separa a data e fica difícil de manobrar, né? A gente consegue manobrar, mas aí tem que marcar com antecedência pra ver quem pode, escapar na hora do almoço do trabalho, quem pode remarcar aquela outra agenda, ver se o estúdio tem, se o estúdio não tem. Enfim, então é assim que funciona, infelizmente. A gente espera até que mude em breve aí, a gente consiga ter um pouco mais de manobra de datas, então a gente super entende por isso. A gente transformou esse programa, que seria com uma entrevista bem legal, numa roleta da pistolagem, que é o que a galera gosta também. O pessoal sente saudade da gente aqui, dando as nossas impressões sobre os assuntos da semana. E aí, né, Lu, já deu o tostão da sua voz aí, mas a gente tem uma aberturinha aqui que é interessante, que tem muito assunto, né, pra gente tratar, como eu falei, assuntos, lições importantes, primeiras impressões, né, de assuntos quentes que a gente vai tratar, e lições importantes para tomar também. Mas antes, a gente começa com uma notícia boa, de fato, né? A sua conterrânea aí das Minas Gerais, Adélia Prado, venceu o Prêmio Camões, né? Que é o mais importante da literatura em língua portuguesa, né? Uma poetisa de Divinópolis, tem 88 anos e é também professora, filósofa, romancista e contista. E você, né? Quem te acompanha nas redes, por aqui também, sabe que você é uma consumidora, uma fã de poesia, de poemas, enfim, de todos os tipos de escritos, né? E, além do mais, é mineira também, enfim. Você com certeza está feliz, né, com essa conquista da Adélia. Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite para todo mundo que nos ouve. Mineira e atleticana, porque a Adélia Prado também torce para o Alvinegro das Alterosas. Então, compartilho aí mais essa paixão com essa grande da nossa literatura, né? A Adélia é uma gigante. Eu sou completamente apaixonada pelo que conheço, né? Quero sempre conhecer mais. Tanto que eu só fui conhecer a prosa da Adélia ano passado. E eu até tentei separar aqui uma, ia, né, fazer uma abertura com algum dos poemas que a maior parte das pessoas conhece a Adélia poeta, né? Mas eu não consegui escolher, porque eu sou muito apaixonada. Falei, cara, não consigo assim. Então eu vou deixar a mesma dica que eu deixei lá no Falecido Twitter, que é conheçam também a prosa da Adélia Prado. Eu postei um dos textos, né? Do Solte os Cachorros, que é o livro de estreia dela na prosa, de 1979. E é uma coisa belíssima, cara. Eu sou completamente apaixonada mesmo, porque tem uma sofisticação da própria simplicidade, sabe, na obra da Adélia. Não sei se vocês já conhecem, se conhecem qualquer coisa dela, assim, é uma coisa belíssima. E muito da mineiridade, da sonoridade, que eu acho que é uma coisa muito marcante na literatura feita em Minas Gerais, essa coisa que eu brinco, que Minas são muitas, né? Então o pessoal acha, tem gente que me conhece e fala assim, ah, mas você não tem sotaque tão marcado, né, de Minas, porque às vezes está pensando ali em BH, ou Sim. então no Centro-Oeste Mineiro, que é uma coisa, né, mais quase uma roceira mesmo, aquele negócio Sim. mais arrastadinho. Mas a gente também fala assim, e no norte de Minas é quase um baianês, e no sul de Minas fala o R puxado igual paulista. Então, Minas são muitas. Mas o que eu acho que marca mesmo assim, a sonoridade do sotaque mineiro é esse sibiladinho, assim, esse S que fica. E isso eu acho muito presente na poesia e, né, na literatura feita pela Adélia Prado. E eu tem uma coisa que me diverte muito, que é ler a Adélia Prado em voz alta. Ontem, inclusive, eu fiquei quase que a tarde toda fazendo isso, Lendo com porque é muito sotaque, né? gostoso. E lendo em voz alta. Parece que eu tô conversando com uma tia, gente. É um negócio assim. Parece meio caricato, mas não é. É uma coisa que é muito natural até. E Sim. eu acho que é isso que é mais bonito. Eu acho que tá aí a grande sofisticação, sabe? Há uma naturalidade. As palavras, elas vão fluindo. Então, ela vai falando assim, e parece corriqueiro, mas você vê poesia naquilo. Inclusive, eu vou acabar citando que é uma das coisas. Tem dois poemas dela que eu sou apaixonada. Um que eu todo meu aniversário eu penso nele assim, em que ela diz que Deus é mais jovem que eu e não é belo, isso sim é consolo. E um que ela fala da própria poesia, né? Que fala, Deus de vez em quando me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra. Então são coisas assim de uma simplicidade que pega nas pessoas, mas que tem um grau de sofisticação. E essa coisa muito marcada também, né, da religiosidade, daquela coisa do mineiro e da mineira carola mesmo, sabe, beata ali, Uhum. mas que, por mais que algumas pessoas tentem enquadrar numa caixa, ou então tentem colocar a Adélia como uma senhora conservadora e tal, ela não cabe ali, porque ao mesmo tempo existe também um erotismo na prosa, na obra dela, existe essa sofisticação que eu falo de uma naturalidade, de uma fluidez que é muito própria do que ela fala, né? Mulher é desdobrável, eu sou. Né? Também quando ela fala no Licença Poética, se não me engano, que é esse poema que também é muito conhecido e que faz uma referência ao poema de Sete Faces do Drummond. Então, assim, sou muito suspeita, estou aqui, já dei uma boa noite cheia de coisa. Não sou Isso que nem especialista, conhece gente, eu sou tanto, né? realmente. Não, eu sou realmente Imagina se uma fosse. leitora, uma fã. Não sei se a gente pode aplicar como fã assim, né, de literatura, mas é principalmente uma amante da obra de Adélia Prado. Fiquei muito feliz porque ela já tinha ganhado semana passada, se não me engano, né, o Prêmio Machado de Assis. E agora foi contemplada Isso com o mesmo. Prêmio Camões e eu acho que é um reconhecimento muito importante, apesar de que a gente sabe que esses prêmios, né, gente, eles têm ali, né, sempre rola essas críticas, né, de quem está sendo premiado e por que isso é considerado realmente digno de prêmio e tudo. Mas eu acho que no caso da Adélia isso é muito legal porque ela tem mesmo esse pé ali da cultura popular também, sabe? Então, quando a gente fala de religiosidade, quem conhece Minas, como eu falei que Minas são muitas também, Minas é principalmente interior.
né? É o estado com mais municípios do país, então aquelas cidadezinhas ali. Então todo mundo conhece, dentro lendo a Adélia, né? Você também reconhece ali essas figuras que você vê pelos interiores. E eu acho isso completamente genial, fiquei muito feliz. Passei a tarde toda ontem lendo, mas é uma coisa que eu faço recorrentemente e indico para vocês que façam também, conheçam a obra de Adélia Prado. Essa grande que também é praticamente nossa colega, né? Radialista também, ela trabalha na rádio. Pois é, eu vou indicar pro governador, né? O Romeu Zema, né? De repente, para ele agora, talvez ele agora vá conhecer. Enfim. Você falou sobre Minas, né? A gente aqui no Rio é engraçado. Tava conversando com o CH outro dia lá no nosso grupo do Zap. Ele falou uma coisa que é verdade, né? O carioca, né? Ele fala muito, vou pra Minas, né? E aí pode ser Juiz de Fora, pode ser Ouro Preto, pode ser Diamantina, pode ser Uberlândia, pode ser Belo Horizonte, pode ser um monte de lugar, e ele fala assim, vai pra Minas. Né? Enfim, é engraçado, né? Como a gente trata Minas como se fosse uma coisa só, quando, tipo, claramente é CH que é tipo país. Família de Patos de Minas, né? Que é quase Goiás, né? Exato. Então, assim, é muito engraçado como carioca, até pela coisa da centralidade, né? O carioca meio que, tipo, não desconhece alguns dos lugares, o carioca médio. Síndrome de capital, né? Exatamente. Então, assim, vou pra Minas, pode ser qualquer lugar, né? Vale do Rio Doce, que faz parte da grande Vila Velha. Praticamente. E você falou sobre prêmio, né, Luara? Assim, prêmios, listas, rankings, né? A gente... São coisas muito pessoais, muito discricionário, muitas vezes muito político. Mas a gente aproveita para exaltar quando a gente acha que deve exaltar. A gente ano passado foi o Chico Buarque, não foi? Não, Chico pegou... ele recebeu porque o Bolsonaro não tinha assinado. De 2019. A gente aproveita o prêmio para exaltar. A gente não tem compromisso nenhum com o prêmio. A gente tem compromisso para exaltar as personalidades que a gente admira, que a gente quer exaltar. Então a gente aproveita esse prêmio para exaltar a personalidade. Enfim, vi que você comentou muito da Adélia, muito fã, então fica aí a dica para quem não conhece, conhecer mais dessa poetisa. Dani, você também já deu o tostão da sua voz, mas a gente queria que você fizesse uma abertura aqui essa semana, mais uma vez, né? Para variar um pouquinho, a gente sempre bate nessa tecla. Às vezes até meio repetitivo, mas enfim, a gente precisa, é o nosso papel, né? A mídia ultraliberal aí segue uma caricatura de si mesmo. Eu hoje em dia eu analiso editoriais da grande mídia, opiniões da maioria dos colunistas e tal, e você vê que os caras realmente viraram uma caricatura de si mesmo e vão dobrando a aposta, né? O Estadão cometeu o editorial chamado Dor do Parto para basicamente elogiar as medidas de arroxo, destruição da máquina estatal e retirada de direitos que o Milei está conseguindo lá aprovar no parlamento no momento que a economia, veja você, entra em recessão e nas ruas o povo argentino já começa a mostrar resistência com movimentos e protestos. E aí, Dani, queria que você comentasse, né, essas medidas, uma hora elas vão dar em água, né, nos números aí da macroeconomia, porque a gente já sabe como é. Eles seguem a cartilhinha, e o final a gente sabe como é. Mais fome, mais miséria na parte social também. E aí a gente já sabe o próximo passo, né? O Estadão vai fazer um editorial chamado Faltou liberalizar, mas enfim, bem-vindo. Boa noite, Caio, boa noite, Luara, boa noite a todos os ouvintes. Nessa semana saiu um número, né, do IDEC, que é o, grosso modo, o IBGE da Argentina, dizendo que a inflação acumulada nos últimos 4 trimestres, né, ou seja, no último ano, do qual metade foi sob o mandato do Milei, inflação não, PIB, né, tem uma queda acumulada de 5,1%. Aí os jornais brasileiros falaram em recessão técnica. Recessão mesmo, né? Recessão técnica é quando você está há mais de 2 trimestres no negativo. Está negativo 5%. E só para ter uma ideia do tamanho desse tombo, o PIB brasileiro em abril de 2016, quando o impeachment, o golpe, né, contra Dilma foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com todo um clima, né, de que o Brasil estava no fundo do poço, né? Acabou o Brasil, precisamos nos livrar desse governo porque está destruindo a economia. Naquele momento o Brasil tinha uma queda acumulada nos 4 trimestres anteriores de 4,7%. Que não vou nem falar que é menos, mas tipo, é igual, né? Pelo menos igual.
Enquanto com a Argentina, com esse número, você vê os editoriais falando que está no caminho certo, né? É um bom começo. E no máximo, esses probleminhas que aparecem e queda no PIB. Se quando o PIB sobe a gente fala que as pessoas não comem PIB, né? Que não basta o PIB subir, porque você precisa de mecanismos de transferência de renda para que o PIB se transforme em qualidade de vida, o inverso não é verdadeiro. Porque quando o PIB cai, necessariamente você tem perda de riqueza. Sim. E dentro da estrutura capitalista como ela funciona, os mais pobres sofrem mais, porque os ricos têm como se proteger, né? Proteger seu patrimônio, proteger sua renda, sobretudo via mercado financeiro, manda dinheiro pro exterior. Os pobres perdem seu emprego. Quando o PIB sobe, não se come PIB, mas quando o PIB desce, se para de comer muita gente. Exatamente. Isso é destruição de riqueza, isso é destruição de postos de trabalho, é destruição de emprego, de vida de quem não tem outra coisa, não tem outra posse que não seja a venda da sua força de trabalho. Então, se não tem ninguém comprando essa força de trabalho, o caminho é a fome, sobretudo num período em que as salvaguardas sociais promovidas pelo Estado argentino estão sendo cada vez mais retiradas e atacadas, né? E o que o editorial do Estadão também comemora. Então, temos aqui um trechinho que o Caio até compartilhou no nosso grupo, né? A melhor semana de Javier Milei. Cara, com as ruas pegando A semana fogo. passada foi a melhor semana do governo de Javier Milei em 6 meses, e a mais intensa. No Congresso argentino, o Senado aprovou reformas ambiciosas. Fora, ativistas queimavam carros e atiravam pedras. É a melhor semana. A semana tá boa. Ai, não acredito. O pacote aprovado no Senado contém medidas de liberalização, incentivos a investimentos estrangeiros, privatizações, aumento de receita e poderes extraordinários para cortar gastos. ChatGPT, né? É ChatGPT, né? Um papagaio aprende a falar liberalização, investimentos estrangeiros e se elege presidente na América Latina. Eliminar regulações e flexibilizar regimes trabalhistas. E bem menos do que Milei queria. Claro. E ainda voltará à Câmara para a revisão. Mas foi sua maior vitória política e mostrou que louco é capaz de negociar com o establishment. Pô, Matias Pinto escreveu, louco. é louco. É capaz de negociar com o establishment. E nessa visão do Estadão, o establishment são os direitos trabalhistas, são os sindicatos, né? Porque foram via pressão dos sindicatos e da sociedade organizada que o Congresso fez um certo doce, né? Não aprovou tudo que o Milei queria. O que seria... A Argentina a gente não pode chamar de centrão, né? Mas é uma direita do Partido Justicialista, que é o Partido Peronista, a União Cívica Radical, que é a oposição tradicional ao peronismo, e os macristas, né? O Partido Macri. O Partido do Milei tem uma bancada pequena. Então é com esse establishment que tem que negociar, e é um establishment que se não sensível, né? Ele é suscetível às pressões da sociedade organizada. E por isso tiraram algumas coisas, não deram tudo que o Javier Milei queria, que a gente comentou aqui no início do mandato dele, era praticamente se tornar um ditador, né? Ter plenos poderes durante 4 anos para fazer o que quisesse. Mas ainda assim, um pacote terrível que no ambiente de como está a economia argentina, né? Você retirar dinheiro do mercado, retirar os subsídios estatais, os benefícios sociais, você vai só aumentar a queda do PIB. Confiando naquilo que, se alguém tiver a curiosidade de ouvir lá do Beijo Jurássicos, lá pro final de 2016, quando a gente estava começando isso aqui, a gente estava num período logo pós-golpe, né, com o Temer fazendo todas o equivalente brasileiro, né, essas reformas do Milei, equivalente possível, e a gente falava da fadinha da confiança, porque a utopia neoliberal, ela sempre joga com essa ideia da dor do parto. Olha, a gente vai passar por dificuldades, Depois melhora. mas depois melhora. Até está nascendo o Novo Brasil, a dor do parto do Novo Brasil, porque a economia está viciada em subsídios, em intervenção estatal, em regulação descabida. A gente vai tirar tudo isso, vai ter um tremor, vai ter sofrimento, mas lá na frente tudo vai se resolver. E tudo vai ser lindo, porque o mercado vai se autorregular, todos serão prósperos e os empresários vão investir e haverá prosperidade para todos. Por quê? Porque agora que nós temos um Estado responsável, um governo responsável, os empresários são confiantes. E confiantes eles vão investir. Né? E aí, na época, a gente chamou, teve quem chamasse também, então, a oposição de esquerda, de a fadinha da confiança. Né? Que, magicamente, tudo vai se resolver. Então, lá na frente, como o Caio está profetizando agora aqui, vocês podem anotar, né, dia 27 de junho de 2024, último programa do semestre, inclusive, semana que vem já é julho,
final do governo Milei, que eu não sei se vai ser daqui a 3 anos e meio, se ele terminar o mandato, ou daqui a 6 meses, mas quando o caldo entornar de vez, porque já está entornando, haverá algum editorial falando que o Milei não teve coragem suficiente para avançar até o final, de cumprir a sua agenda liberalizante, como fizeram com Temer, como fizeram com Ou Bolsonaro. então que não deixaram, né? Ou que só não deixaram, Temer, às vezes exatamente. que não deixaram. Fizeram isso com Bolsonaro, fizeram isso com Temer e fizeram isso com Collor, 30 anos atrás, no Brasil. É bom lembrar. Né? E o Fernando Henrique é tido até hoje como um grande estadista, embora não tenha eleito seu sucessor e tenha terminado com popularidade baixíssima. E, só pegando... A gente tá chegando no 1º de julho. Não fez mais nada. Sim, não, hoje é 27 de junho, dia 1º de julho, agora, na segunda-feira, se completam 30 anos do Plano Real. Tá todo mundo aí. E eu já elogiei, eu cometi aqui, eu posso ser cancelado pela esquerda, porque eu elogiei pontos do Plano Real. Elogiou não, fez uma análise sincera. Sim, só que é tido o discurso tucano, né, e da grande mídia, que é viúva do falecido PSDB, exalta como se Lula nunca pediu desculpas pelas críticas descabidas. Acho que foi o Estadão, a Folha, que falou que o Lula visitou o Fernando Henrique essa semana, né? E botou, nessa foto só há um estadista. Foi no Mesa Branca? Porque nessa foto só há um estadista, porque o Lula nunca pediu desculpas pelas suas críticas injustas ao Plano Real. Como se o Plano Real de 1994 tivesse valendo até hoje. Mas, tipo, tem eu recomendo quem quiser procurar, não vou entrar no detalhe aqui, que senão a gente vai ficar o programa inteiro falando disso. Uma coluna boa do José Paulo Kupfer. Isso. No UOL. Ele fez no Twitter. Ele fez um fio no Twitter e tal, jogou pro UOL. Que o Plano Real, per se, acabou em novembro de 1998. Né? Tiveram que mudar completamente. Os princípios que foram mudados. E, tipo, ele era um plano de estabilização. E estabilizou. E não havia mais continuidade para aquele conjunto de medidas, e o Plano Real, como foi concebido, ele cumpriu seu papel ali em 1998. Então, as críticas que o Lula e a Maria da Conceição Tavares, que isso foi levantado também, porque ela criticou o Plano Real, ela estava certa, e ela acertou. O Plano Real fez água em novembro de 1998 e só não recrudesceu a um regime inflacionário porque outras medidas foram tomadas que seguraram a inflação, mas que também geraram recessão, etc. Eu não vou entrar no detalhe. Esse texto do Zé Paulo Kupfer é muito bom, porque ele deixa bem claro, né, que uma coisa é a moeda real, outra coisa é o plano econômico que impôs a moeda real. Né? Então o plano econômico foi mudado ao longo do tempo, porque é isso também, né? Você precisa adequar. É bom falar que boa parte da resistência da moeda real a ataques especulativos atuais, como está tendo agora, do dólar, e a redução da nossa histórica vulnerabilidade externa passa muito pelo acúmulo expressivo de reservas durante os 2 primeiros governos Lula. Sim, pois é. Então parte da força do real atual é a construção também dos governos. E aí, se o Lula, para pedir desculpa pelas críticas ao Plano Real, o pessoal precisa pedir muitas desculpas para ele. Tem uma lista de desculpas que tem que pedir pro Lula antes. E aí você tá falando, né, o José Paulo Kupfer, que tá no Roda Viva com a Maria da Conceição Tavares, lembrei disso, e você falou sobre estabilização, né, sobre a Argentina, né, eu logo lembrei, né, de uma economia que diz que precisa, primeiro, estabilizar, depois, crescer, depois, distribuir, é uma falácia, e tem sido uma falácia, nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. Essa frase da Maria da Conceição Tavares é maravilhosa. Aproveitar esse gancho foi quase um bloco, né? A parte de economia com o Daniel é maravilhosa. Quase um bloco. Aproveitar esse gancho, né? Que a gente falou da Argentina, do Milei. Tem um grande anúncio para fazer. Enfim, a gente vai colocar no ar. Enfim, a gente vai falar. Acabou o segredo, né? Nos próximos dias, a gente espera aí que no domingo, dia 30, vem aí o novo Lado B Revista, tá? É um produto repaginado do Lado B do Rio. Ele existiu ali durante um curto período da pandemia. Eu e Fagner fazíamos ali domingo à noite e tal, para abordar questões da semana e tal. Logo, enfim, a gente decidiu descontinuar e agora a gente deu uma guaribada, tipo, mexeu um pouco no formato, no conteúdo. A gente está deixando ele esteticamente bem bonitão, em colaboração com o escritório Normando Rodrigues Advogados, tá? Nosso parceiro aí vai ajudar a gente a fazer esse novo produto. 2 vezes por mês, eu, né, Caio Belandi, vou receber no Lado B Revista convidados e convidadas para abordar temas pertinentes da cultura, da economia, da sociedade,
do Brasil e do mundo. E aí, gente, exclusivamente no YouTube do Lado B, tá? Então, assim, o Lado B Revista por enquanto, o único programa do Lado B que será exclusivamente de audiovisual. Então, não vai para o feed de podcast, antes que a galera pergunte, né? Então, por isso, o que a gente quer? A gente quer que você, que está acostumado aí a ouvir no feed, podcast, vá lá fazer a inscrição no canal do Lado B no YouTube, né? Tentar criar esse hábito para quem não tem. Eu sei que tem muita gente que não tem o hábito de ver muita coisa no YouTube. Eu sou um que eu não tenho muito, tô tentando criar, porque tem conteúdos bem legais. E principalmente ganhar novos seguidores, né? Novos espectadores que estão lá no YouTube e de repente o algoritmo consegue indicar a gente, tá? Você vai lá, então quem não é inscrito se inscreve no canal. Se você já é inscrito, a gente pede para você ativar as notificações, né? Clicar lá no sininho para não perder os novos episódios, inclusive o primeiro que já vai ao ar. E aí, enfim, indo ao ar o programa, a gente quer os feedbacks, comentários, enfim, dizer mesmo o que vocês acharam, críticas, elogios, sugestões, que a gente quer melhorar, né? É um produto novo que a gente está ainda pensando, a gente passou muito tempo, meses pensando num formato, em como abordar, enfim, certos conteúdos, mas que é vivo. A gente quer que vocês ajudem a pautar a gente e para formular o Lado B Revista nessa nova empreitada. Então você vai lá no youtube.com/Lado B do Rio, ou joga lá no YouTube, Lado B do Rio, vai achar, só tem a gente, e confira aí já nos próximos dias. A gente espera que domingo o episódio 1 vai ser sobre a Argentina, tá? A gente fez esse episódio em colaboração com o Centro de Estudos Celso Furtado, aprofundamos essa questão aí que o Dani abordou da economia da Argentina, né? Essa coisa da eterna crise argentina. A gente traçou uma linha do tempo, tentamos entender também os erros que a esquerda cometeu quando esteve no poder recentemente, lá com Fernández e Fernandes. A gente trouxe economistas para falar sobre, economistas que participam do debate público lá na Argentina, foi bem legal. Tentar entender também, né, como é que o Milei chegou ao poder, né? Tem muitas semelhanças, evidentemente, ao Brasil, mas também tem suas próprias questões, né? A gente fez um balanço do que ele está fazendo por lá, também fez uma projeção de futuro, né? E aí, enfim, se é que vai ter futuro com esse receituário aí ultraliberal. Então a gente pede que você entre lá em youtube.com/Lado B do Rio e ativar as notificações para não perder essa estreia do Lado B Revista. Cesarotti, gira a roleta da pistolagem aí, que agora tem boas notícias. Roletão da pistolagem. Na semana passada, o canalha que preside a Câmara dos Deputados, Arthur Lira, segurou a onda e freou o andamento do projeto de lei que equipara ao crime de homicídio a realização de aborto após a 22ª semana de gestação. A famosa PL dos estupradores. Vamos abordar isso também. A decisão veio após a reação rápida e barulhenta de diversos segmentos da sociedade contra esse texto absurdo. O Lira anunciou a criação de uma comissão com, abre aspas, todas as forças políticas, sociais, de interesse no país, em todos os segmentos envolvidos, sem pressa ou sem qualquer tipo de assodamento. Fecha aspas. E, Luara, acho que a gente tem boas lições para tirar disso, né? Foi um episódio bem marcante aí do que o Congresso nas mãos do Lira e do Pacheco, de certa forma, embora o Pacheco tenha ficado aí em outro espectro, nesse caso. Ele tá preocupado com a questão da maconha. Vamos chegar lá também. Mas ele, nesse caso, ele ficou meio neutrão, fingiu pelo menos. A gente tirou boas lições desse caso, né? Acho que a gente conseguiu frear, de alguma forma, esse atraso mesmo, esse retrocesso que seria, né? E tiramos algumas boas lições, né? Eu não sei se boas, não sei se boa é exatamente a palavra, eu diria que importantes lições. E aí eu queria destacar algo que eu já falei no meu primeiro comentário quando a gente tratou desse assunto aqui, que é a rápida
reação e organização dos coletivos feministas e de mulheres e de pessoas ligadas ao debate de gênero no Brasil, que eu acho que é preciso dar protagonismo a quem realmente, né, protagonizou essa luta aí. E eu já tinha falado do quanto esses coletivos, essas mulheres, sempre estiveram na luta e continua, né, não arreda o pé dali, sempre prontas, mobilizadas, e isso eu acho que foi muito impressionante também. E acho que, quando eu falo de lição importante, a gente parte daí, porque se manter na luta, né, se manter ali ativo, em movimento, como eu sempre falo, eu acho que é importante, porque não só para reagir a esse tipo de coisa, mas também para poder continuar avançando. Eu já comentei aqui que, não sei se é a minha experiência com o movimento sindical, eu realmente acredito que é possível avançar sempre. E aí que eu acho que houve uma omissão, eu diria. Primeiro por parte do governo e também por parte de parlamentares. Começar do governo, que eu acho que é óbvio, né? Quando a gente vê declarações depois do Lula também falando, lideranças também. Então, temos, Gleisi Hoffmann preside o maior partido de esquerda, Partido de Trabalhadores da América Latina, e vem com aquela conversinha de eu sou contra, mas a gente entende que tem uma base, né? Que a pessoa ali é parlamentar, tem que dar certa satisfação ali. Mas é muito ruim você ver, e principalmente, né, vindo de uma mulher, falar esse tipo de coisa. É frustrante. Eu falo aí como cidadã, mas falo também como petista. E por mais que entenda, eu sei que a gente vai falar assim, mas você esperava? Não esperava, mas é sempre frustrante ver esse discurso. E aí, quando a gente fala de governo mesmo, né, não só de partido, mas de governo, e eu falo que é possível avançar, eu fico pensando nisso, assim, eu acho que é o momento da gente pensar, poxa, olha só como é que esse direito, porque é um direito, né, o aborto em casos de estupro ou de fetos anencéfalos e tal, de risco, né, para gestação, né, risco para a mulher também é um direito ao aborto ali. Era o momento da gente pensar assim, já que está tão em risco, é hora de consolidar esses direitos e criar novos mecanismos de garantir esses direitos. Por exemplo, a gente viu vários relatos chocantes nas redes, né, falando de mulheres que tiveram abortos até espontâneos mesmo e foram maltratadas, foram torturadas em hospitais, porque os profissionais ali de saúde que deveriam cuidar da saúde dessas mulheres fizeram uma suposição de que elas tinham provocado aquele aborto. Então, essa mulher, ela pode correr o risco de morrer, ela tem que sofrer, porque, olha só, ela é uma abortista, né? Então, assim, era o momento da gente criar, sei lá, vou colocar aqui, porque eu sei que já existem esse tipo de coisa, já existe esse tipo de coisa, mas é de fortalecer e fortalecer também a comunicação em torno desses direitos, sei lá, uma ouvidoria para esse tipo de caso, um rigor maior, porque existe punição para maus profissionais, mas um rigor maior para esses casos especificamente, porque você coloca, gente, o tema na ordem do dia e dentro do nosso campo, né, que é o campo dos direitos, que é o campo da política pública, do avanço, da consolidação destes direitos. E eu acho que houve, né, essa omissão para, tipo, não, vamos colocar aqui, ninguém fala no assunto, e aí ninguém nunca fala no assunto. A outra coisa que me incomoda muito nesse debate é a preguiça. Eu acho que há uma preguiça no parlamento brasileiro com essa coisa de ficar, vou criminalizar, vamos criminalizar os médicos que se negam a realizar o aborto ali, que eu acho que é um projeto que a Sam me apresentou. Isso. É uma resposta, mas eu acho que é uma resposta que ela não traz nem o debate, que eu acabei de falar que é importante, e nem um avanço de verdade, porque já existe a lei. Ou seja, isso pode ser levado, né, a debate ali, esse profissional pode ser processado, só que a gente tem um judiciário que também é extremamente misógino, ele ainda é predominantemente masculino, ele ainda é conservador, porque tem uma estrutura conservadora. Então, até onde essa criminalização não acaba penalizando mais ou revitimizando essas mulheres? Né, essas pessoas que gestam, que vão procurar por seus direitos e acabam esbarrando numa burocracia ainda maior de ter que levar à frente uma ação judicial e tal. Então, eu acho que há uma preguiça do parlamento brasileiro de querer o tempo todo levar para o debate no judiciário, e isso, em certa medida, acaba também, eu vou usar o termo infantilizando,
mas porque não me vem nenhum outro melhor aqui, mas eu acho que eles vão me entender quando eu quero dizer isso. Que é colocando a gente, submetendo a gente a um outro poder, sabe? Gente, eu acho que nós temos que ter condição de acessar esses direitos por conta própria cada vez mais. É esse o meu ponto. Eu acho que criar mecanismos cidadãos, né, para que a gente acesse os nossos direitos é o caminho. E é isso que os coletivos, né, de luta feministas que querem e que lutam por esses direitos, pela consolidação desses direitos, pela legalização do aborto, é preciso falar sempre, né, com todas as palavras, como eu sempre digo, querem. É por isso que a gente está na luta o tempo inteiro, é por isso que se mobiliza, é por isso que tem debates muito modernos, alinhados com o que há de mais moderno no mundo, assim, em termos de avanço de direitos. Eu não sei se a palavra moderno cabe aqui, mas é de progresso, que eu quero dizer, né? Então, assim, como? Avançado. Avançados, perfeito, isso. Então, assim, eu acho que por aí me incomoda muito que as coisas ainda sejam feitas muito, sabe, timidamente, muito nessa coisa, assim, do plano ideal, porque já existe, o direito está aí. Então, para a gente cavucar ali e achar formas de avançar, e sabe, é isso que eu estou querendo dizer, existem essas formas. Eu acho que há falta de vontade política, e também essa preguiça mesmo de pensar apenas no meio, né, no meio judicial, que acaba deixando a gente sempre à mercê de maus juízes também, maus juízes, como foi o caso, né, da juíza que quis manter lá, tentou manter a gestação de uma menina de 11 anos, que não conseguia acessar esse direito. Então, assim, era hora da gente ter do Ministério da Saúde lançar um grande mapa de onde é que é possível realizar aborto seguro, sabe? Isso tem que ter, todo mundo tem que ter isso na cabeça. Você é vítima de violência, você tá com algum problema de saúde e não pode levar essa gestação adiante, ou não sabe aonde você vai, sabe? Em todos os lugares do Brasil. Onde é que são os polos de referência? Criar polos de referência disso também. Porque aí você naturaliza o debate, e as pessoas vão entendendo que aquilo ali é um direito, que aquilo ali é saúde, que debater aborto não tem que ficar dentro da pauta moral, uma questão de acesso à saúde. E só um outro ponto para poder fechar aí, que eu acho que é muito... que não tem exatamente a ver com esse avanço de direitos, mas tem a ver com o avanço do debate. Eu vi muita gente não entendendo que ao fazer isso, levava novamente o debate para a moral. Que é falando assim, se os homens parassem de estuprar, as mulheres não precisariam abortar. Nós não estamos falando só em caso de estupro, gente. Nós estamos falando, por mais que tenha ficado, eu sei que houve uma questão retórica e porque ficou o PL dos estupradores, a gente está falando de avanço, de consolidação do direito ao aborto como um todo. Como eu falei, existem outros casos também, e isso precisa ficar garantido. A gente tem que parar de penalizar as pessoas que não querem gestar. Este que é o ponto, entendeu? Então, a gente precisa que mais pessoas entendam isso, e é por isso que eu preciso fazer esse debate avançar. Porque é cansativo a gente ficar o tempo todo só reagindo para não perder o pouco que a gente tem. Porque é muito pouco, é uma coisa assim que me causa não só... É revolta mesmo que causa, porque é indigno você ter algo te obrigando, né? Sobre o seu próprio corpo, que é, como você fala aqui, o nosso primeiro território. Então, esse debate ele precisa ser de toda a sociedade e não com aquela mesma, né, com os mesmos chavões, sem útero, sem opinião, aquela coisa toda. Eu realmente quero que os companheiros estejam debatendo isso também, mas não com essa ideia de é porque os pais, né, os homens já abortam. Não é a mesma coisa, quer dizer, você está levando o tempo todo, mesmo que a gente saiba que é uma questão, né, da retórica ali, para o campo moral. E não é ali que esse debate mora. O debate mora no campo dos direitos, né, da política, do avanço, das negociações, que sim, repito, são possíveis. Tenho 3 provocações. Galera, os esquerdistas vão gostar. Tenho 3 provocações. A galera da esquerda vai gostar. da esquerda, o Twitter da esquerda vai gostar das provocações. Tenho 3 provocações para fazer para a mesa, mas também para os ouvintes, tá? Porque são questões que eu acho que não estão fechadas. Até porque é importante a gente falar, né? A gente tá meio que debatendo aqui primeiras impressões, né? Porque tá muito cedo, todos os 3 temas de hoje estão os 2 dessa semana muito
quentes mesmo, né? E esse da pele dos estupradores aí do aborto ainda também está se desenvolvendo. A primeira, e aí acho que vai ao encontro do que a Luara disse, sobre a questão desse termo, pele dos estupradores. Foi um termo, e eu notei isso, não sou um especialista em analytics nem nada, mas notei isso ao ver dois perfis da direita, da extrema-direita, nas redes sociais, responderem a provocação de que um feto, fruto de aborto, e esse é um feto, né, um bebê, né, do jeito que eles chamaram, que é um fruto, qual que você quer salvar, né? E achei isso interessante, porque isso era eles respondendo a nossa acusação, Foram digamos pautados. assim, de que aquela PL beneficiava os estupradores. Então acho que a gente foi muito feliz nessa comunicação, porque eu acho que acabou pegando para eles responderem, eles que estão acostumados a pautar a gente, inclusive nesse tema, eles que pautaram, eles responderam, ou seja, eles sentiram. Foi bem interessante isso, não vi estudo sobre, deve ter tido, mas foi uma coisa que eu notei mesmo assim, organicamente, e acho que foi comprovado, né, para além de outras coisas que eu vou falar também aqui. Então, passado isso, eu estou com a impressão, e aí é uma pergunta, quero ouvir do Luara, quero ouvir Daniel, quero que o ouvinte, nosso ouvinte, pense sobre isso também. Se a extrema-direita, eles vão reagir, eles vão pautar a gente numa contra-reação, é como eles fazem, eles não vão se calar, eles podem recuar, daqui a pouco eles vão avançar, mais 2 passos. Recuam 1, avançam 2. É assim que eles trabalham. É assim que é na guerra, inclusive. Se isso não pode vir a pautar um tema que é muito caro à direita, muito caro à extrema-direita, da castração química aos estupradores, da pena, sei lá, prisão perpétua e pena de morte não, porque a Constituição não permite. Mas, enfim, de tensionar maiores penas, né? Uma punitividade, uma né? punitividade para os estupradores, estupro. o que o nosso campo, vamos dividir assim, né? E principalmente as pesquisas, né? Nosso campo nas pesquisas mostram que são, quando a gente fala sobre maior pena, a gente não pensa na vítima, não diminui o número de estupros e tudo mais. Então é uma provocação que eu tenho, um medo que eu fiquei, que eu falei, quando eu vi aquilo, eu falei, legal, deu certo, os caras vão recuar. Só que o contra-ataque dos caras vai ser, então, a gente estava defendendo estupradores, então aqui, a gente é a favor da castração química. E agora, vocês são? E isso pode ser um checkmate, principalmente para os nossos políticos da esquerda institucional, que muitas vezes mergulham no punitivismo de maneira a surfar na onda, exatamente com medo da reação, como a Laura falou. Né? Então, quero saber o que vocês acham disso, enfim, se vocês já pensaram nisso, eu até coloquei essa pergunta lá na semana passada no nosso grupo, né? Porque eu tenho a impressão de que isso pode acontecer e ser um checkmate para nós, movimentos sociais, as mulheres e pessoas que gestam feministas e tudo mais. Não, porque a gente já tem uma bagagem de pesquisa histórica mostrando que a castração química é falácia. Mas para as pessoas comuns, que inclusive mostraram-se contra a pele do aborto, né? Que saiu pesquisa depois, até eu lembro que eu falei, não quero saber, eu abri aqui o programa, falei, não quero saber se é contra ou a favor e tal, e acabou que a maioria, segundo o Datafolha, 2/3, se eu não me engano, expressiva, acima de 60%. Era contra. Então quero saber o que vocês acham disso, assim, se vocês pensaram nisso, se isso pode acontecer. Não, assim, a gente tinha conversado lá no grupo e eu realmente acho que há saída para eles, porque pegou, né, o termo pele dos estupradores e como eu disse, assim, eu vou ser bem sincero, já comentei aqui, né, primeiro, mas vou ser bem sincera que por mais que tenha pegado e tal, eu realmente não tenho certeza quanto a esse termo, assim, porque, de novo, eu acho que torna a pauta uma questão moral. Porque eles sempre falam essa coisa, sempre tratam o estupro como o que ele é, né? Que acaba sendo um crime de terror. Mas a direita faz isso muito bem, porque a direita usa o terror o tempo todo para poder colocar, né, medo e paralisar as pessoas, a sociedade o tempo inteiro. Então, eu acho que a saída para eles, e eu realmente temo, porque eu já até é uma coisa que eu busco pesquisar, entender, assim, como o punitivismo é muito forte, principalmente no movimento
É difícil falar movimento feminista porque não é uma coisa única, né, gente? Mas eu vejo muito, assim, entre companheiras até, sabe, feministas, e a gente sabe que não resolve, sabe? Não resolve. E as pessoas, a sociedade, né, não entende também muito bem o que é o crime disso. Então fica difícil quando a gente vai falar de punições, porque parece que nós estamos falando aquela coisa de pegar e levar para casa, como eles gostam de dizer, né? E há uma disputa muito grande hoje também com esse negócio, né? De bandidos de estimação. Isso. Que se pegou o termo, né? Além do bandido do bandido. Não, tá, então você leva para casa, vocês lembram disso? Agora, fulano de tal tem bandido de estimação. Então, mas não é por aí, mas eu acho não, os estudos também dizem, né, que não é essa punição, o encarceramento que vai resolver. Porque a gente tem uma questão estrutural de uma sociedade que ainda é predominantemente patriarcal, e uma estrutura tanto de justiça, que ainda é misógina. Então, quando se prende um estuprador, o que é que se diz desses estupradores? Que agora ele vai virar mulherzinha na cadeia. Isso. Quer dizer, isso vindo até do campo progressista. Eu vejo comentários de pessoas que falam esse tipo de coisa sem se dar conta de que, na verdade, é uma reprodução do mesmo problema. Sim. É não entender que não é porque é um crime que ele lida com o sexo, com a sexualidade, que aquilo ali é sexo, né? Eu penso, tem até uma frase que circulava há pouco tempo nos coletivos feministas que falava assim: estupro não tem a ver com sexo, né? Se alguém te bate tem a ver com violência. Se alguém te bate com uma pá, você não vai chamar isso de jardinagem. Então mais ou menos a mesma lógica. A gente está falando de uma questão de poder, né? De uma questão de medo nas mulheres, de expulsá-las de certos espaços, quando a gente fala de assédio sexual nos ambientes públicos, né? Nas ruas, ou também de controle que também é muito patriarcal dentro das famílias, né? Essa estrutura que é tão cara para a extrema-direita, mas que eles nunca realmente querem proteger. Eles querem proteger os próprios privilégios de mandar e de controlar as crianças, as mulheres, os idosos e idosas dentro das suas casas. É aí que está o perigo. Como é que a gente faz para poder avançar dentro desse espaço privado com os direitos, né? E trazer para essas pessoas que ainda não têm voz, mesmo que exista o ECA, mesmo que existam direitos, como é que a gente faz para consolidar esses direitos para o lado de fora? Eu acho que o debate é muito por aí, mas há muita preguiça, como eu disse, em se fazer. E aí eles podem, sim, dar esse cheque, que eu não sei se é mate, mas eu acho que é bem perigoso, porque a gente está em ano eleitoral e a gente sabe até pela boca do próprio relator, né, do PL, que falou que foi para testar o Lula, para testar o governo, que eles vão querer trazer esse debate, como já trouxeram em outras eleições, mesmo que não tenha relevância para o debate no município, por exemplo, mas vão querer testar os candidatos da esquerda para ver se eles têm bandido de estimação. Exato, isso pela retórica, pela narrativa, porque isso é inconstitucional. Não, e tanto é narrativa, tanto não é apenas uma narrativa que o estuprador para a direita, para essa turma, é sempre a figura mítica, né? Do mal encarado num bico escuro, monstro. Não é o pai de família, não é o irmão, quando as estatísticas mostram que o estuprador geralmente é o pai, é o avô, o tio, o pastor. O jogador de futebol. Padre. Então aí quando você individualiza a questão, dentro desse perfil que é o mais comum, segundo as estatísticas, aí nunca existe o estupro, ele é sempre relevado. Não, mas aí não é. Não, isso não é doente. Não, isso não é. A mulher pediu, ela é uma vagabunda, ela não podia se vestir desse jeito. Foi até lá. Então aí a castração química vai ser defendida pro Robinho? Pois é. Vai ser defendida pro Daniel Alves, né? E outros tantos exemplos que a gente tem. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com.
Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E as outras duas provocações não vai dar tempo, que a gente precisa passar para o próximo bloco. Vou deixar, se vocês quiserem fazer ponderações rápidas, vou deixar para os ouvintes pensarem que são provocações, mas na verdade essa eu tenho um pouco mais de... Certeza é ruim, né, a gente dizer que a gente tem certeza das coisas, mas enfim, eu estou um pouco mais concreto. Papel da Rede Globo nesse PL aí do aborto, tá? A ponto do Luciano Huck ter se manifestado contra. E a cobertura da Globo News majoritariamente contra também. Pelo menos, eu não vejo o Globo News, me recuso, mas pelos cortes, pela forma que a Globo.com, G1 abordou. A Natuzaneri essa semana descobriu que a direita é que alimenta a extrema-direita. Por isso que eu não vejo. Se alguém tivesse falado eu isso. creio, e aí eu vou pedir para vocês, interajam comigo aí nas redes, né, no lado B aí e tal. Creio que a posição da Globo ajudou nesse recuo, tá? Não sei o que vocês acham, enfim. Foi incisiva, né? Foi... Normalmente, quando a Globo entra pra alguma coisa, ela não entra pra perder, né? E eu acho que como a Globo cobriu de maneira, enfim, não vou dizer honesta, mas assim, de uma maneira minimamente republicana e democrática essa questão, o barulho foi outro, né? Então eu acho que é bom a gente lembrar, né? Eu citei o Luciano Huck, a pauta do aborto é uma pauta muito comprada, né, da legalização do aborto, descriminalização e tal, muito comprada pelos liberais, né? Os liberais de direita, que não são fascistas, né? Os 3 do Brasil aí, e os liberais de esquerda. Então, assim, acho que teve questões aí. É claro que aplaudo e lembro que eu me revoltei na semana passada. Eu falei, cadê a galera na rua? Aí no dia seguinte a galera tava na rua. Então achei maneiríssimo, assim, achei realmente bateu um quentinho no coração de ver o movimento ali, ó, a gente vai. Nem precisou ir muito, né? Nem precisou avançar mais em proporções muito grandes. Então acho que tem essa questão. E a outra questão, que na verdade tem a ver com isso, mas enfim, foi da fala da Luara, que é a questão dessa pauta única, né? Você falou da Sâmia, né? A gente tem muita dificuldade, a gente se defende muito... Quando a gente se defende muito bem. Linha de 5, 3 volantes, os 2 pontinhos à volta. A gente defende igual o Celso Roth nos bons tempos. Pra quem é do futebol aí. Mas de vez em quando é cada linha burra. Acontece, né? E quem fica muito na defesa também, né? Se expõe. Mas na hora de atacar, não tem essa tática, né? A gente não consegue ter essa pauta única, né, Luara? A gente tem falado isso aqui, eu lembro que o Fagner fez um discurso aqui também recentemente. Que é isso, tá bom, beleza, a gente se defendeu do retrocesso, todo mundo se uniu, a esquerda, os movimentos, ONG, os liberais, os não liberais, os marxistas, e aí tá bom, agora vamos avançar, coesinho, bonitinho aqui, igual os 300 do Esparta, aí, bum, cada um vai pra um lado, cada um, eu quero isso, eu quero aquilo, isso aqui, não sei. Então acho que a gente falta isso também pra gente avançar. É claro que assim, qual esquerda, qual comunista, qual sua linha ideológica, qual seu partido, qual vai ser a forma, qual vai ser a estratégia. É difícil mesmo. O esquerdista, anticapitalista, padrão, é isso aí mesmo. Sempre foi, né? Mas eu acho aquela cena do Entre Atos, documentário da primeira eleição do Lula, que ele fala, ficava aquela discussão maldita, se é tático ou estratégico. Exato, né? Então assim, é assim mesmo, tá? Sempre foi, pelo menos dos relatos que eu tenho aí, sempre foi. Mas acho que tem uma hora que a gente tem que se unir, por isso que a gente às vezes não avança, né? Eu acredito muito nisso. E nesse caso aí, como a Laura falou, é isso, tá bom, beleza. A gente ganhou, a gente deixou de perder aqui. Vamos ganhar aqui, vamos pegar esses 3 projetos da SAMI aqui. Recomendo aí vocês darem uma olhada. Fazer valer a caneta, né, gente? Vamos parar de ficar naquela de querer perder bonito. De, nossa, mas resistimos. Tô cansada de resistir, eu quero ganhar. É isso. Roletão da Pistolagem. Também nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal.
A decisão foi 6-5 e a tese explica que será presumido o usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Olha o feminismo aí, ó. Como diz o da Dolabella, mulherismo não, feminismo sim, todas as espécies. Depois vejo esse print aí, né, da Dolabella, o feminista. Mais feminista que ele? Enfim. Nessa discussão, né, que o STF decidiu, eles explicaram também que é o seguinte: a polícia está autorizada a apreender a droga e conduzir a pessoa à delegacia, mesmo por quantidades inferiores a esse limite, principalmente quando houver outros elementos que indiquem possível tráfico de drogas, como embalagem da droga, variedade de substâncias apreendidas, balanças e registros de operações Cor do apreendido. comerciais. Isso aqui não tem no site do STF, não. Mas enfim, Mas vai fica falar subentendido, né? sobre isso, claro, exato, a gente vai falar sobre isso. E aí, nesse cenário, né, segundo ainda o STF, o delegado de polícia deverá justificar minuciosamente as razões para afastar a presunção de porte para uso pessoal e não poderá se remeter a critérios arbitrários, sob pena de responsabilização. O juiz responsável pelo caso também poderá, em casos de apreensão de quantias superiores a 40 gramas, afastar o enquadramento como crime, caso haja provas suficientes da condição de usuário da pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso aqui tudo? Relativo. Vai ser muito relativo, tá? É isso, inclusive eles falam lá no texto do STF, fui ao site do STF para ver, tem lá um documento, né, que eles explicam, bem explicadinho até, bem bonitinho, bem resumidinho e tal, sobre esse caso. Vai ser relativo, tá, galera? É isso que eu tô dizendo, e hoje a gente vai tratar, né, Dani, dessas primeiras impressões. A gente espera trazer em breve aqui alguém, temos muito, já trouxemos inclusive várias vezes, tem muita gente boa aí, estudiosa no assunto, para poder falar de maneira, enfim, com base científica no assunto. A gente está primeiro aqui debatendo as primeiras impressões do que a gente viu, do que a gente leu, para tentar trazer também, dialogar com os nossos ouvintes. Queria te ouvir, Daniel. Essa questão, né, do você via judiciário avançar, né, dentro dos direitos, você empurra um pouquinho a porta do que é aquilo que é um debate interditado, assim como o próprio aborto, né, na sociedade, sobretudo pelo peso que a extrema-direita adquiriu no Brasil nos últimos anos, mas já era antes, até porque, como a Luara fala, há muitas pautas à esquerda em nome, né, de ganhar eleições majoritárias e tal. A esquerda, não que tenha recuado, mas tipo, não avançou, não propôs, não debateu com a sociedade essas pautas, e se não houver aí a reação não vingar a reação do Congresso, né, que o Pacheco tá prometeu da outra vez, colocou em pauta, conseguiu aprovar em primeiro turno, né, de constitucional, que é uma excrescência absurda, né, você constitucionalizar a criminalização total de porte de qualquer quantidade de qualquer droga. Se a gente conseguir ver implementado isso daí que o Caio explicou, embora continue relativo e tal, é aquela coisa de você, a partir da naturalização, muda a própria percepção da sociedade. Né? Dou o exemplo aqui do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi adotado no Brasil via uma decisão do STF em 2011, temos aí 13 anos, e para quem não é diretamente envolvido, né, para quem não tem relações homoafetivas, mudou rigorosamente nada na sua vida, né? As famílias não acabaram, não virou todo mundo gay, não acabou a reprodução humana, porque os argumentos contrários ao casamento de pessoas do mesmo sexo, por mais absurdos que possam parecer, hoje já pareciam na época, era isso, né? Porque se puder casar pessoas do mesmo sexo, então vai acabar todas as famílias, porque todo mundo vai virar gay, e ninguém mais vai reproduzir, não vai ter filho, vai acabar a população. Resumidamente era isso. E tirando o impacto imenso que teve na vida das pessoas que se relacionam, né? Que têm parceiros e parceiras do mesmo sexo poderem ter direitos básicos, do tipo direito à herança, partilha em caso de separação, acompanhar o cônjuge no hospital, né?
casais homoafetivos não podiam, por não serem da mesma família e não serem cônjuges, até 2011 no Brasil, você podia ter uma relação de 20, 30 anos, não ter nenhum contato com a sua família. Se o seu companheiro ou companheira fosse atropelado e fosse parar num hospital, você não tinha direito de ficar no quarto. Mas uma mãe, um pai, um tio que, por muitas vezes, tinha relações cortadas ou não tinha tanta relação assim. Então, houve um impacto imenso que melhorou muito a qualidade de vida das pessoas beneficiadas pelo direito, e nada aconteceu do que dentro do terrorismo colocado por quem era contra e interditava o debate. Com a descriminalização da maconha, eu vejo pelo mesmo viés, né? Se isso for operado em 5, 10 anos, dá para abrir um debate de uma descriminalização maior, de maior descriminalização total da própria maconha, ou mesmo descriminalização paulatina de outras drogas. Porque não vai acontecer nada, gente. Não vai haver uma epidemia de consumo, as pessoas não vão morrer na rua porque fumaram maconha, porque não morrem. Né? O máximo que pode acontecer é a polícia não ter mais incentivo a trabalhar, né? Vocês viram, teve esse editorial também da Folha de São Paulo. Foi editorial, foi reportagem. Reportagem da Folha de São Paulo. Falaram com especialistas. Especialistas dizem que pra quem não viu, falam que especialistas dizem que a polícia pode se sentir desincentivada a trabalhar, porque ao ver um cidadão fumando maconha na rua, vai fazer vista grossa, que vai dar muito trabalho conduzindo a delegacia e não vai acontecer nada, a não ser um sermão, o cara levar um sermão do juiz, né? Coitada. Cara, nosso jornalismo bem eu acho que daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar essa reportagem e vai se sentir como a gente se sente agora vendo o Roda Viva dos garçons tabagistas. Né? Como é que as pessoas conseguiam falar isso, pensar isso? Esse debate é muito atrasado no Brasil, absurdo, né? Muito atrasado. Agora, tem questões práticas, né, Luara? Por mais que a gente tenha relativizado aqui, né? As pessoas pobres, pretas, periféricas, em detenção, porque, vou explicar aqui daqui a pouco, elas ainda correm os riscos que correm naturalmente. Agora ficou mais difícil de plantar, né, o kit flagrante tem que aumentar. O kit flagrante aumentou, ficou mais, enfim. Mas tem questões práticas, né? Eu, há muito tempo, não exerço a profissão da qual me formei pela primeira vez, sou um humilde bacharel, mas lembro muito bem, uma das coisas, né, é que a lei ela só não retroage quando é para prejudicar, né? Então o STF já nessa decisão já solicitou que haja mutirão, né, nas justiças para ver quem se enquadra, né, os processos que se enquadram aí e que as pessoas sejam despenalizadas, né, dentro lá do ordenamento. Então, assim, tem casos, e aí o caso que motiva, né, que vai ao STF é um caso de uma pessoa que estava cumprindo pena num centro de detenção, se eu não me engano, em Diadema, em 2009, e foi, enfim, preso e julgado, né, já estava detido, mas enfim, teve lá a pena ampliada e tudo mais, condenado, porque tinha simplesmente 3 gramas. O que é? 3 cigarros, 2, eu não sei, não entendo disso. Agora, de repente, que é descriminalizado, eu vou entender mais. Enfim, 2 cigarros, 3 cigarros, 4 cigarros, né? Por aí. Não dá nem um pino, gente. Não dá, né? É isso. A Luara explicou aí. Obrigado, não sei, vó, não sei. É o que, inclusive, pode parar de ouvir a partir de agora. Você leu no Twitter, pô. Então, assim, já tem coisas práticas acontecendo, já favorece muitas pessoas, né? Então, também não é que a gente... eu até tuitei lá no lado B, vamos ver como é que vai ser, vamos esperar. Eu acho que é justo a gente esperar, ver e tal, mas já tem decisões práticas acontecendo, já vão acontecer algumas decisões práticas que vão beneficiar pessoas que, enfim, né, inclusive como esse cidadão, deve ter um outro processo lá, foi condenado, vai saber como, em quais circunstâncias, mas que por esse crime, que não é crime. Tem umas estimativas da casa de dezenas de milhares de pessoas que estão nessa. Para desencarcerar. Eu não lembro agora a cifra, se era 20 mil, se era 40 mil, mas era assim, nessa casa eram 4 zeros. O Fábio Cascardo, que já foi, meu amigo, já foi convidado aqui 2 vezes, num grupo que a gente participa, eu sei que a estimativa inicial de desencarceramento potencial, por conta da descriminalização e tal, é do tamanho, para o Brasil inteiro, é do tamanho da população carcerária do estado do Rio de Janeiro. Pois é.
É um negócio muito grande, muito Uau. significativo. Pois é. E é isso, assim, as pessoas vão ter, assim, tá, vão pegar lá em flagrante o cara da favela, homem preto e tal, mas o cara vai ter ali alguém na defensoria, vai ter uma defesa, né? E é importante até, e aí a gente volta pra tal da narrativa, né, Luara? Como o Daniel falou, é importante até pra gente falar assim, a gente que defende a descriminalização, aí de novo, né, o nosso campo, o campo deles, esquerda, direita, né, essas coisas, pra gente falar assim, pô, peraí, né, a gente deu um passinho aqui, a gente não só evitou um retrocesso, que foi iminente, tá, 6-5, como a gente, pô, não, andou um pouquinho, a gente, pô, pautou, né, a gente vai conseguir agora, né, enfim, pautar um pouco também, como o Dani falou, avanços, né, talvez seja a hora de pautar esses avanços. Com certeza, Caio. Eu concordo com o Daniel. Acho que colocando, como eu disse, né, no debate sobre o aborto também, colocando o tema em debate, eu acho que a gente é sempre muito positivo. A gente teve sim um avanço ao colocarem ali, mesmo que timidamente, né, as quantidades. A gente tem um primeiro marco, né, de para onde, né, como mobilizar, sejam as denúncias, sejam as abordagens e tal. Eu acho que existem novos problemas, né? Porque sempre ocorreu, por exemplo, droga plantada, né? Então, assim, como é que a gente vai é, evitar que isso aconteça agora também, entendeu? De policial, em abordagem e tal, é sempre a nossa palavra contra a do policial, né? Então, como é que fica isso? Eu acho que a gente precisa pensar em novas formas de evitar abusos nesse sentido, assim, das abordagens, porque, cara, o policial não pode abordar se não tá pra cara, mas ele tá, né? Sim. Então, como é que a gente faz? Porque depois dali a dignidade já foi pro ralo. Mesma coisa, quando você fala desse impacto, Daniel, né, inicial ali no desencarceramento, a gente já pensa, ou seja, uma coisa tão simples e que impacta tanto a vida das pessoas, né, que responderam o processo, que tiveram, né, que foram fichadas, ou então que foram encarceradas e que sofreram com aquilo ali, não só né, da pena e tudo, mas do fato de estar encarcerado e em contato com o real crime do tráfico de drogas, Não, que é o que claro, acontece. conhecendo a realidade das prisões brasileiras, o cara preso por 3 gramas de maconha, ele vira um potencial mão de obra pro crime. Claro. Exatamente. E há muito, né, da discussão de que é para isso até que a lei de drogas serve, para Exatamente. continuar munindo de nova mão de obra desesperada ali do tráfico. Embora a gente tenha tido um ministro da Justiça que proibiu as facções no presídio, vocês desprezaram, né? Sérgio Moro. Pois proibiu, botou Esteja proibido o crime no Brasil. Facção aqui não pode. E a esquerda Pois não é. deixou aprovar a lei que proibiu os crimes no Brasil. Tu lembra do pacote anticrime? Pacote Se tivesse anticrime. aprovado, tava proibido o crime e Tá ninguém proibido praticava o crime. mais crime, que tava proibido o crime. Muito É bom. inacreditável, né? Pois é, e assim, eu acho que quando é importante que esse debate avance, e aí a gente pensar também, assim, pô, cadê os nossos. Não precisa ser só parlamentar, não, também, ações, né, públicas, esse tipo de coisa, para a gente pensar aí agora, já que estamos falando então de até descriminalização de cultivo de planta fêmea, vamos falar desse cultivo aqui. Mas como é que é? Como é que seria uma legislação para isso? E gente levantando, inclusive, o potencial econômico dessa atividade, para ver se os liberais também não acordam. A gente é tão atrasado que até nesse sentido, Não, cara, Estados no sentido Unidos, econômico, gente. Falta. Nos Estados Unidos o negócio movimenta bilhão de dólar. Salva a economia de Estado lá. Então, assim, é o tipo de coisa que precisa entrar na ordem do dia, porque, gente, eu falei isso no Twitter também, fiz o mesmo exercício que o Daniel falou aqui. Daqui a alguns anos, não disse quantos, olha quanto vai parecer ridículo. Eu fico pensando nisso sempre. Quando vai parecer ridículo, pensar que os caras proibiam uma planta, saca? E que a gente tem, inclusive, já o debate da medicina já avançou, mas para poder ficar na mão das farmacêuticas, sabe? Para quê? A gente pode falar vamos falar de canabidiol, né, de CBD no SUS, então, para a gente começar a avançar ali, mas pelo público, pelo debate público, sabe, pelas estruturas públicas, e aí a gente levar isso cada vez mais para os debates, para aproximar as pessoas desse debate, porque a gente sabe que ainda tem um estigma muito grande. Então, acho que são caminhos, e eu sempre vou tentar trazer isso aqui, assim, porque caminho existe. Esse negócio de ficar pensando assim, mas o brasileiro é muito conservador.
quando a gente coloca isso, né, que tentaram falar que o STF está legislando, né, o que é uma mentira, tá? Tem que fazer, interpretando é a o lei, papel deles também. Constituição. Exatamente, de interpretar a lei, de codificar isso ali para que a gente possa também, dentro da sociedade, debater sobre isso e avançar, legislar sobre isso, sim, né, enquanto sociedade, não só no parlamento, mas enquanto sociedade, debater e legislar sobre isso. É a nossa forma também da gente pensar esse potencial, sabe? Não só o tema, mas o potencial econômico, da saúde, da liberdade individual, aí falando mais no plano, né, até filosófico, das liberdades individuais, para as pessoas, para poder mesmo acabar com os estigmas que são colocados da pauta da moral. E também para entender, né, as pessoas fumam maconha. Por que que fumam? Por que que as pessoas usam drogas? Né? Porque fica sempre também na coisa da moral. O viciado. O fulano de tal, que é... inclusive com relação ao álcool também, mas o álcool é liberado, né? Falando do viciado do plano lá do moralismo, né? Que é sempre esse problema, sempre levado para a questão moral, e que eu acho que a gente precisa tirar de lá e trazer para dos direitos, inclusive o direito individual das pessoas usarem as substâncias e a gente dizer por que está sendo usado. Acho que o debate é por aí. Por que as pessoas usam, querem usar e continuam usando, e como é que isso impacta a vida delas e da nossa sociedade. O debate é por aí. Porque, né, desde que o mundo a gente usa, os seres humanos usam substâncias e psicotrópicos, enfim. Agora, por que se faz isso é o real debate. Eu acho que é por aí que a gente deveria encaminhar e existe, né, esse caminho. Esse vai ser sempre o ponto para onde eu vou retornar. Pois é, e para dar aqui a informação certinha, né, quem votou, né, os 6 que votaram a favor, né, dessa descriminalização, né, o ministro Bongar Mendes, o ministro Edson Boldin, o ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Erva, né, que já está aposentado, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Verdinha Toffoli. Os memes foram muito bons, né, gente? Quem votou aqui? Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os memes foram muito bons, movimentaram os memes. Maconheiro não sabe votou fazer porque a Rosa já tinha votado, né? Ele entrou no lugar da Rosa. A Rosa saiu. Ou seja, se já está movimentando a economia dos memes, né? Imagina a gente que sempre fala aqui, né, pra ponderar, memetificação e tal, mas maconheiro sabe fazer memes. Os memes de maconheiro são muito bons e a gente ontem viu muitos memes. E palavras de ordem também. É o cigarro de artista. Cigarrinho de artista não é por acaso, né? Deixa criativo. Meme e palavras de ordem, que pra mim sempre foram as melhores dos congressos que eu já fui. Pô, você não precisa nem gostar, cara. Mas as palavras de ordem e a maconha que vai plantar a agricultura familiar é uma síntese muito boa. Muito boa. Cezão, gira a roleta aí, porque ontem a América Latina sem pernas caminhou. Roletão da pistolagem. Nesta quarta-feira, o ex-comandante do exército boliviano Juan José Zúñiga, o meu espanhol, maravilha, liderou uma tentativa de golpe contra o governo de Luiz Arce. Com tanques e grupos militares armados, os golpistas cercaram a Praça Murilo, em La Paz, local no qual está situado o Palácio Presidencial do país. No dia anterior, o Zúñiga havia sido afastado do cargo que ocupava desde 2022, após ameaçar Evo Morales por se opor a uma possível candidatura do ex-presidente para a disputa das eleições de 2025. Zúñiga e os militares invadiram o prédio falando em recuperar a pátria. As ruas de La Paz rapidamente se inundaram, e aí vi um relato no Opera Mundi, né? Eram as pessoas que voltavam por trabalho, muita gente voltaram e ficaram sabendo, e falaram, não, vamos lá, né? Vantagem aí de uma capital, enfim, esse é outro papo. Como se a gente estivesse ali na Cinelândia. Né? Vamos falar sobre isso também, mas eu acho que tem outras coisas também, mas vamos lá. E as pessoas estão voltando ali, no final do expediente, falaram, não, vamos lá.
enfrentaram a ameaça de outro golpe militar, né? Bom lembrar que teve ali em 2019, forçando o ex-presidente Morales a renunciar. E a intentona foi logo debelada após o presidente Arce encarar, literalmente, numa foto antológica, o ex-general. Tem vídeo, um áudio, inclusive. A revolução sendo tweetada, né? No caso, o golpe. O ex-general, ele foi lá, né? Encarou, tá? Uma foto realmente muito legal, um simbolismo, né? E aí logo deu posse aos novos comandantes das Forças Armadas. O novo comandante do Exército, Sánchez Velázquez, ordenou que as tropas mobilizadas nas ruas durante o golpe voltassem imediatamente aos quartéis, o que foi cumprido pelos soldados que estavam lá obedecendo a Zúñiga. E tem uma imagem também legal do povo correndo atrás dos milicos que estavam lá tentando dar o golpe. E, Luara, vi até um tweet, não lembro de quem, meio que comemorando, né, o golpe que não ocorreu, né, comemorando, na verdade, né, a evitar o golpe. E a gente viu as imagens, as primeiras imagens foram chegando, assim, bem chocante, né? Mas, de certa forma, acaba que inspira a gente um pouco também, porque teve uma boa resposta do governo, de alguma forma, e de alguma forma também a gente precisa entender melhor, lembro, né? São as primeiras impressões ainda, né? A gente vai, aos poucos a gente vai entender melhor, a gente pode trazer aqui alguém também que, enfim, estude melhor a situação da Bolívia, mas a primeira impressão que ficou é que houve uma manifestação popular, né? Um movimento popular rápido, e foi uma boa notícia, né? Ao final das contas, e eu acho que também, talvez, né? Pelo que a gente viu aí, dá para tirar algumas lições, né? Caio, como você falou, assim, é meio ingrato fazer um podcast semanal às vezes, né? Porque a gente comenta um negócio, ainda não vieram todos os fatos ali, né? Tá muito quente, isso aconteceu ontem, dia 26 de junho, apesar de já estar se desenhando ali na véspera, né? Já tem ali eram algumas movimentações meio esquisitas, mas realmente, assim, a reação popular e rápida chama a atenção. Você vê que a democracia burguesa vai se segurando ali, né? De capenga, xoxa, anêmica, mas ainda se segurando, principalmente no que parece ali vontade popular. E é uma coisa assim, eu até brinquei, a América Latina nos seus dias com as veias mais tranquilas, menos abertas, assim, porque é uma coisa tão recorrente, e eu acho que é daí o problema, porque assim como nós falamos ali, que é importante de trazer alguns debates, né, alguns temas para debate, parece que todo dia acontece um novo golpe de alguma forma em algum lugar na América Latina, e isso vai se naturalizando ali. Então, eu acho que o caminho é sempre a gente, primeiro, entender, né, que os golpes, eles mudam de forma. Então, a gente já viu Portelado, mas a gente já viu também os chamados golpes institucionais, né? Como aconteceu no Brasil, como aconteceu no Paraguai com o Hugo. E eles vão mudando dessa forma. Eu acho que, então, o caminho é sempre a gente olhar de quem que está se servindo da desestabilização. Nem sempre é um ator só, nem sempre é um país só, mas que tipo de mercado, principalmente, né? Vamos seguir o dinheiro, servem essas desestabilizações constantes, recorrentes na América Latina. Acho que um dos caminhos é sempre por aí. Porque senão a gente corre o risco até de certo anacronismo mesmo, né? Porque mudam-se os atores, mudam-se os interesses, mas por que é tão recorrente aqui? Ou, né, vamos colocar no caso da Bolívia, o que a Bolívia tem, né? Acho que a gente olhar para isso, olhar para que o pessoal fala muito do lítio, né? A gente vai lembrar da declaração do Elon Musk, né? Nós daremos golpe onde a gente quiser. Quando ocorreu o golpe lá na Bolívia, o penúltimo, né? Quando ocorreu de fato o golpe, não esse que não se consolidou. O que tem ali que algumas pessoas, né, alguns atores estão olhando para ali e de que se servem, como se servem também quais são os métodos, porque algumas coisas se repetem, alguns atores se repetem, e os que não se repetem, onde é que eles estão, né? De que lado estão e por quê. Então, assim, é uma coisa que é complexa, eu acho que a gente precisa ter mais cuidado também, porque eu vi alguns comentários assim, mesmo curtindo, que agora ninguém vê, né? Lá no falecido Twitter, curtindo para poder acompanhar, porque eu acho que é irresponsável querer acreditar uma coisa só. Eu acho que as coisas, principalmente na geopolítica como está hoje, né? Como está se reconfigurando mundialmente aí. Eu acho que é mais complexo e a gente tem que ter mais atenção também, porque ao colocar
as coisas, né, dentro dos termos que a gente já conhecia ali que foram colocados, sei lá, desde a Operação Condor, a gente acho que cai nesse risco de simplificar demais algo que não está tão simples e que não está tão às nossas vistas. Acho que é sempre o ocultamento sempre nos diz muito mais do que o que a gente vê primeiro ali. Então, um pouco disso, né? Parece que eu não falei nada, né? Não, Mas tomara que vocês tenham entendido o que eu falei. Não, deu pra entender, mas acho que é uma preocupação válida. Ambiguidade mesmo. Não, e assim, é uma preocupação válida, a gente quis colocar na pauta, primeiro, né, porque as imagens foram acontecendo, foram chamando a atenção da gente, né? Hoje, por exemplo, os militares fiéis ao Arce, digamos assim, apresentaram o golpista, né, fizeram uma imagem assim, antológica também. Mas assim, tem questões, inclusive, da própria situação política da esquerda boliviana que colocam a gente... Cara aí, vamos tentar entender exatamente o que isso está representando, né, Daniel? Teve a questão da Janine, que é a principal, acredito, não sei se é atualmente, mas foi durante muito tempo a principal. Ela tem um simbólico de ter sido a presidenta golpista. Exato, de oposição de direita, ela rechaçou, né? Tem a questão do Morales rompido, de alguma forma, com o Arce lá no partido, né, no MAS. Então, tem questões também que a gente não conhece, então a gente tem que ter cuidado mesmo, né, Lu, pra analisar. A gente tá fazendo aqui no quente, como se fosse um tweet, a gente está tweetando, mas com alguma responsabilidade, o fato né? do golpe não ter passado da praça, né, e do general líder golpista ter sido entregue pelos seus próprios tenentes, mostra que ele não era uma grande articulação direta dos Estados Unidos, com Elon Musk e tal. Embora, se o golpe tivesse no mínimo, ele ia se prosseguido, aproveitar. não, se o golpe tivesse prosseguido, é óbvio que esse cara ia jogar a Bolívia no colo dos Estados Unidos do Elon Musk, ia cancelar o acordo lá com Rússia e China para exploração do lítio, enfim. Disso nós sabemos. E quanto à situação interna da Bolívia, é isso, né? O Lúcio Arce, ele foi eleito em 2020, na eleição realizada já após o golpe, pelo MAS, né, o Movimento ao Socialismo, que é o partido pelo qual o Evo se elegeu presidente 3 vezes, a partir de 2005, com apoio direto do Evo. E agora, da metade para o final do mandato, a Bolívia vem enfrentando problemas socioeconômicos significativos, porque boa parte da renda do Estado era oferida com a venda do gás natural, e as jazidas conhecidas, né, estão secando. Tem um problema de falta de investimento na estatal boliviana que opera o gás. Com a falta de investimento, você não consegue ter acesso a tecnologia para explorar novas jazidas mais profundas, e as jazidas conhecidas, elas vão minguando, e cada ano a produção é menor, e isso reduz a renda do próprio Estado. E nesse contexto, o Evo Morales quer voltar à presidência nas próximas eleições, o Lúcio Arce quer concorrer à reeleição. Então, o partido está numa briga interna grande, né? A ala do Evo quer expulsar o Lúcio Arce, a ala do Arce quer expulsar o Evo. Acho que chegaram a fazer ações paralelas de mútua América Latina demais, expulsão. galera. E, obviamente, a oposição. O que acontece na Bolívia? A Bolívia que não é uma república, né? O Estado plurinacional da Bolívia tem uma nova constituição a partir das presidentes dos governos do Evo Morales. É a primeira vez, né, a partir de 2005, que as massas indígenas e descendentes de indígenas, né, chegaram ao centro do poder, né? A Bolívia, até 2005, então em quase 200 anos de história do país, tinha sido governada exclusivamente pela elite branca, descendentes dos espanhóis, que são minoria. No país, principalmente no altiplano, né, na parte dos Andes, que é onde fica La Paz. A região mais rica e a cidade mais rica não é a capital, é Santa Cruz de la Sierra, que é ao nível do mar, e é ao sul do país, é mais próximo da fronteira do Brasil, que é a região agrícola, né? Se você pegar o mapa da Bolívia, o Google Maps mesmo, né, e colocar por satélite, você vai ver que mais da metade do país é montanha, em cima dos Andes, altiplano, aí você tem cerros nevados, né, grandes escarpas, lagos e tal, e a parte embaixo, a parte que faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com o Mato Grosso do Sul, principalmente, é uma área, tem muita mata, ainda, muita floresta, bem mais preservado que o Brasil, mas principalmente coladinho na fronteira com o Brasil, é um cinturão de expansão do agronegócio. Provavelmente com o capital brasileiro investido. Não. Isso aí Então você vê lá as plantações. Eu tive a oportunidade de ir pro Peru esse ano, e o meu voo atravessa a Bolívia inteira.
E o voo foi diurno. Então você não consegue ver do avião onde que é a fronteira entre o Brasil e o Mato Grosso, entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia. Você vê o centro-oeste brasileiro é todo quadradinho ali, né, de plantação, latifúndio, né, plantações gigantes, enormes, né, de milho, de soja. E aí você vê que você só consegue entender que você está na Bolívia porque isso vai rareando e de repente começa a aparecer mais mata. Aí você, acabou o Brasil, tá na Bolívia. Mas a parte bem de fronteira, você não vê a diferença. E esse capital, obviamente, se mobiliza e é um ator novo na política boliviana e obviamente, é contra a política simbolizada pelo MAS, né, nesses últimos quase 20 anos. Né? Então, nesse momento de fragilidade do campo de esquerda com essa briga interna do MAS, talvez o general tenha acreditado que com a cisão, né, do campo de esquerda seria mais fácil. A quartelada clássica latino-americana, né? Um general. Século XX total. Meia dúzia de tanques, cercou o Palácio Presidencial, entrou e emparedou o presidente, né? Ele falou, não pode continuar essa situação, faz o pronunciamento, né? Que divulga um documento, né, um arremedo de documento, falando que assim não pode continuar, tem que salvar o país, quer um novo gabinete. Engraçado, ele a princípio não queria a substituição, ele queria emparedar. Ele queria só que ele nomear um novo gabinete. Aí o Arce dobrou a aposta, se cercou do seu gabinete e foi encarar o general cara a cara lá e o negócio caiu igual um castelo de cartas. Mas, com perdão do trocadilho, é o caso de ver como a Bolívia vai seguir aí até as eleições com a esquerda fraturada. Não sei ainda se esse movimento vai fazer algum tipo, que aconteça algum tipo de concertação, né, entre o grupo do Evo e o grupo do Arce. Vão se unir, né? Tomar vergonha na cara, né? Eu não sei, provavelmente não. E como será o cenário eleitoral, se a oposição de direita consegue foi incisiva, né? As principais lideranças ou falaram contra o golpe, foi o caso da Jeanine Áñez, que era senadora, que assumiu a presidência após o golpe de 2019, ou se pelo menos se mantiveram quietos, né? Porque, como aqui, a direita lá reclama que é perseguida, porque deu um golpe de Estado, né, e é processada por isso. Então, que a Jeanine é a principal liderança, ela é um rosto conhecido porque assumiu a presidência. Mas a principal liderança era o Camacho, que é de Santa Cruz, El Macho Camacho. Até isso eles se parecem, né? Tudo tem que ser muito masculino, muita testosterona. El Macho Camacho, que era uma liderança de Santa Cruz de la Sierra. Eu não sei se ele se pronunciou contra ou ele apenas se calou. Né? Mas ele está sendo processado, foi preso por conta do papel de liderança que teve no golpe de 2019. Então a direita denuncia que está sendo perseguida politicamente, etc. Inclusive, uma das coisas que o Zúñiga, no processo de queda dele, até anteontem, né? Ele ameaçou soltar os presos políticos. Isso. Né? Políticos, entre aspas, né? Porque político você cometeu crimes. Soltar os golpistas. Exatamente. Então, a ver como o cenário eleitoral da Bolívia aí pro final do ano, pro início do ano que vem, vai se consolidar após essa tentativa de golpe, e o quanto as instituições bolivianas, né? Que, embora tenham sido bastante reformadas desde 2005, ainda estão, principalmente as Forças Armadas, né, ainda são impregnadas por essa ideologia de tutela do Estado, da sociedade, pelas Forças Armadas, sempre por esse viés conservador e pró-americano. Tem vi hoje na Globo.com, nem abri o link, não deu tempo de ler a matéria, mas achei engraçado, né, que segundo lá o pesquisador que a Globo.com entrevistou, não sei quem é, achei o título bom, né? Que foram tentados 194 golpes na Bolívia, né? Cerca de 200 anos, um por ano, na média. Então, assim, é uma loucura. E aí, sobre isso, só pra gente arredondar esse tema, né? Trazer aqui pro Brasa, né? 2 deputados do fascismo brasileiro, que um tuitou lá, graças a Deus, né? Uma, né? Essa aqui. Aliás, Carla Zambelli estar deputada e estar solta
estar viva é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim, tá lá, viva, tuitando, né? Porque ela andou também. Graças a Deus não foi a Bia Kisses? Ah, foi a Bia Kisses? Foi a Bia Kisses. Ah, então eu confundi. Mas serve pra ela também. Serve, mas essa é minha... Essa não foi flagrada com uma arma atrás de uma pessoa na foi, véspera mas do só faltou isso, né, gente? Não foi flagrada, não teve perfil proibido, então tá explicado. A Carla Zambelli brigou, eu acho, com o cara da direita, né? É verdade. Confundi as duas. Mas enfim, são duas desgraçadas. E o outro desgraçado lá, o Ricardo Salles também, né? Dizendo que o exército boliviano, que tinha, sei lá, colhões, sei lá o que ele tweetou, claramente, assim, louvando uma tentativa de golpe, né? E a gente lamenta muito que esses caras, né? Como eu falei, né? O Arthur Lira é um canalha desgraçado que tá deixando a Câmara dos Deputados. Não vou nem falar circo, porque os palhaços são dignos, né? Tá virando realmente um local, né, que cada vez pior, né? E os caras não vão nem responder, assim, nem para dar uma chamada, né? Nem falar assim, ó, maneira aí, né? Os caras, enfim... Não, e também porque esses caras têm espaço, né? Exato. A gente lembrar que o que o general já fez aqui no Brasil, eu vi até um dos tweets foi esse, assim, quando falavam, né, que o Zúñiga tinha sido preso e tal, alguém comentou, olha que coisa, que ele ganharia uma coluna. Não sei se você fala do Estadão ou da Folha, mas mais ou menos a mesma coisa, né? Em breve, o editorial o editorial da Folha reclamando dos excessos com o qual a Bolívia está tratando o pobre general Zúñiga. Que é um senhor de idade. Ou o colunista vendedor de órgãos ponderando aí, não, porque a Bolívia, sabe como é, né? Tem muito ele ou suas variações, né? Do multiverso aí de Cacada Shopping. Mas ele é o mais bizarro. Nepo Baby Joel Pinheiro da Fonseca. A gente vai ficando por aqui. Acho que a gente conseguiu aí dar um apanhadão das primeiras impressões desses 3 casos aí que meio que até monopolizaram, de certa forma, o noticiário. Eu tenho uns abraços para mandar antes de pedir o encerramento dos meus companheiros de bancada, da minha companheira e do meu companheiro. Teve um ouvinte que eu encontrei na segunda-feira no supermercado lá na Lapa, tava fazendo compra à noite lá, e ele me parou, né, tava lá acho que vendo molho de tomate, se eu não me engano. E eu tava com a camisa do Flamengo, né, e aí ele me parou, me cutucou assim, eu olhei, ele falou assim, você vai ser o único flamenguista que eu vou falar hoje, tá? Aí eu olhei, eu falei, porque eu sou fã do lado B e tal, e aí naquela coisa, né, de, enfim, olhar a lista do mercado, olhar preço, enfim... acabei não pegando o nome dele para dar um abraço, mas enfim, você ouvinte, que eu não sei para que time torce, tenho minhas suspeitas. Domingo que não queria falar com o rubro-negro? Pois é, tenho minhas eu tenho suspeitas. Tenho minhas suspeitas para que time torce, mas enfim, um abraço para ele. Encontrou o panelista errado. Pois é, provavelmente. E mandar também um abraço para Solange Corbo, que ela mandou um e-mail muito bonito, falando lá do Chico Buarque, da música Construção, que encerrou o programa da semana passada, que a gente falou sobre cultura e tal. Ela disse que se emocionou, enfim. A gente se emociona muito também quando a gente é capaz de transmitir a emoção que nós sentimos ouvindo Chico, ouvindo Milton, lendo Adélia, né, Luara? Para os nossos ouvintes, né? Isso pra gente é recompensador, né? A gente tenta passar as emoções, muitas vezes raiva, né? Ódio de classe, né? Muitas vezes, mas também as emoções bonitas que a gente tem, principalmente com a cultura popular brasileira. Então a gente se emociona muito quando sabe que a gente conseguiu passar e tá dividindo, né? No caso, está multiplicando esses sentimentos bons com os nossos ouvintes. Então, mandar um beijo para Solange. E, gente, podem mandar e-mail pra gente, tá? A gente lê tudo. A gente demora às vezes, tá? Mas a gente lê tudo. A gente adora receber o carinho de vocês, não só pessoalmente, assim. Se me viram na rua, pode parar para falar comigo. Pô, não sou estrela. Até porque nem tinha como ser, né? Mas, enfim, poderia até. Tem sempre os babaca. Mas não sou estrela, adoro falar com as pessoas, conversar, receber elogios. Se tiver que receber uma crítica construtiva, alguma coisa ali, uma sugestão. Se quiser pagar uma cerveja, pagar uma conta de supermercado. Então, é verdade. A gente adora pessoalmente, então falem com a gente. Se me encontrar e quiserem um beijo, um abraço, falem o nome. Sou fulano de tal, tal.
que eu sempre anoto, sempre tento pegar o nome para anotar, para dar esse alô, a gente gosta muito desse carinho. E quem não tem a oportunidade, por acaso, de cruzar com a gente, também pode mandar por e-mail, mensagem na rede social, principalmente lá no Instagram e no Twitter, ou por e-mail. A gente vê poucos comentários nas plataformas, eu nem tenho acesso, quem tem acesso a Central 3, vou até pedir. Mas deixem também, que eu vou tentar pedir esse acesso aí nos outros aplicativos, né, que acho que tem como você comentar e tal. A gente fica muito contente, muito emocionado, né? Manda um e-mail aí contando a história de vocês com o lado B. Sempre tem uma história legal. Eu vi o lado B por causa fazendo isso e tal. Camarada outro dia até falou que estava estudando matemática, se eu não me engano, né, Luara? E eu falei, eu vi o lado B estudando. Aí o Fagner, que absurdo, é possível. O cara falou, era possível, ele estudava matemática, né, cálculo, se eu não me engano, alguma coisa assim, e eu ouvi a gente, ou seja, sempre é possível. Eu nem no silêncio, se estudasse matemática, eu estava conseguindo. Mas parabéns aí pro companheiro ouvinte. Acho que o Mamute, né? O Twitter dele é Mamute. Luara, boa noite. Olha, boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Todo mundo que ficou com a gente até agora. Faço das palavras do Caio quase todas as palavras as minhas. Então, assim, se quiserem elogiar, mandem elogios, vamos prosear. Críticas, guardem para vocês. Não estou podendo ter problemas no momento. O Clube Atlético Mineiro está tomando toda a minha sessão de terapia. Então, não, brincadeira. Gente, eu quero terminar aqui, já que a gente tem falado em sequência aí de cultura e tal. Lembramos, né? Semana passada eu lembrei que quarta-feira, ou seja, ontem, dia 26 de junho, seria aniversário de Gilberto Gil, então foi aniversário de Gilberto Gil, e hoje nós temos mais uma grande estrela completando 80 anos, que é Zezé Mota, grande expoente da música, da cultura, do teatro, da novela brasileira, e é realmente uma... Olha quantos, né, Caio? Quantos grandes astros e estrelas a gente tem. Esse país é bom demais. É inacreditável. Esse país vai dar certo na marra. Brasileira, aquela coisa meio... se der certo, vamos botar assim, vai ser graças à cultura brasileira. Vai Exatamente, ser a graças à arte à tal, literatura. Que não dá, gente. Não dá para poder ficar... Eu vou voltar a esse ponto, porque já vi mais coisas assim. Não dá para você ficar enfiando em caixinhas. Não estou falando de não separar a obra do artista, que é sempre um constante debate aí. Aí eu nem estou falando da Zezé Mota, estou falando da própria Adélia Prado, estou falando, né, de tantos outros, que existe a controvérsia, como existe a controvérsia na vida, sabe? E a arte também não dá conta disso, e quem é que diz que a gente tem que dar conta? Né? Eu acho que também assumir algumas coisas é parte da realidade humana. Estou muito filosófico hoje, vocês não acharam? Estou falando meio que... Homenagem a Mas aí, ainda bem que eu já falei com o vovó para não... Filosófica a partir não, de tal poética. ponto... de não... Como é que é, Daniel? Filosófica não, poética. Ou os dois, né? Poética também, ou os dois, ou outras coisas também, ou mas não. aí eu vou deixar para as subjetividades, eu vou deixar para a interpretação de vocês, porque eu confio muito, como eu sempre digo, na audiência lá do B do Rio, que é qualificadíssima. É isso, Daniel. A noite vai acabar bem, né? Aconteceu um negócio chato aí, boa noite. Vou me abster desse tipo de comentário. A gente não fala de futebol aqui, de time de zona de semana rebaixamento. Não acompanhei nada de futebol. A gente não fala nada de futebol. Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Semana que vem tô fora, né? Darei uma de Fagner Torres. Estarei em algum lugar desse Brasil. Aí, Luara, os caras... defendendo o contra-cheque no fim do mês. É isso. E volto na outra semana. Um abraço, até lá. Só moleza que esses caras têm. Ai, ai. Comunista não gosta de trabalhar, né? Pô, eu vou estar trabalhando. Verdade. Vou estar na estrada, voltando de um lugar pro outro. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem, o Lado B do Rio volta no seu ouvidinho aí no feed pra falar da construção do idiota. Bom tema, hein? Forte amplexo. Até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.